Porque você vai acompanhar de perto a implementação, o Thiago vai acompanhar, claro, mas você está ali tete a tete com o cliente te Sim, chama, perfeito. você está acompanhando em tempo real a implementação. É uma tecnologia que te permite ah, navegar dentro da sua planta, saber pontos fortes e fracos para a implementação da tecnologia, do que simplesmente instalar e ver que não está funcionando, ter um Exatamente, gasto de ter um tempo e assim por retrabalho. diante, ter retrabalho, exatamente. O nosso equipamento hoje não precisa estar conectado a energia nenhuma, então a bateria que dura até uns 3 anos pode chegar a mais tempo, porém vai depender das condições que ele se encontra, tá? E isso funciona para bateria de celulares e etc. Outros tipos de tecnologias também que temos no mercado, né? E aí, fora isso, depois de estar tudo ok, a gente vai monitorando para ir vendo alguns envios Sim. durante o dia ou durante um período e a gente vai entendendo se realmente está bom, se está tendo uma queda ou não. Sim. Então é um acompanhamento que a gente Uhum. tem feito também em alguns casos. Então, não é uma voz robótica, um atendimento, um chatbot, mas é uma pessoa mesmo que está falando com você, ele vai te atender. Sim, Né? atendimento humanizado, né? Isso, humanizado. Então eu acho que isso é um dos pontos mais fortes nossos, né? Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui no nosso podcast Conexões Sustentáveis, mais uma vez falando sobre tecnologia para a gestão eficiente dos recursos hídricos, e hoje nós temos mais um convidado especial aqui que é o Brandon Henrique, que é o nosso suporte inteligente, o nosso suporte técnico. Então, obrigado, Brandon, aqui pela sua presença. Imagina, eu que agradeço o convite, Lucas. Fala pessoal, me chamo Brandon, sou do suporte Água, trabalho na Água há 6 anos, né, como suporte remoto e presencial. Eu também ensino os clientes a analisar o sistema e também a utilizar o sistema também. Perfeito. Então hoje, Brandon, a ideia aqui é a gente fazer uma discussão e mostrar o nosso poder dentro do suporte técnico, que eu acho Perfeito. que é uma das nossas maiores fortalezas. Então, Sim, sim. visto muitas implementações que nós já tivemos aí nesse longo tempo com a Iagua, tivemos bons sucessos, tivemos boas implementações, e aqui é também discutir com o pessoal que está nos assistindo essas boas práticas do que deram certo e como que a gente pode disseminar esse conhecimento para todos que nos assistem, né? Perfeito, Então vamos eu lá. queria aqui mais ouvir de você quais são as suas principais tarefas dentro do suporte técnico e desafios também. Então, nos nossos episódios anteriores, nós tivemos aí a presença do Thiago na parte de sucesso de cliente, onde ele acabou discutindo as implementações, os sucessos, o processo de onboarding, como que é feito, o acompanhamento perto do cliente. Mas aqui nós temos você que acaba estando até mais próximo do cliente. Por quê? Porque você vai acompanhar de perto a implementação, o Thiago vai acompanhar, claro, mas você está ali tete a tete com o cliente te Sim, chama, perfeito. você está acompanhando em tempo real a implementação. Então, eu quero que você conte aqui para quem está nos assistindo, como que você acompanha hoje o cliente, seja remoto ou presencialmente, com a implementação em si. Certo, então vamos lá, né? Após a venda e feito o onboard pela equipe como você mesmo falou, o Thiago, né? A gente vem com a questão da instalação, né? Seja ela presencial ou de maneira remota. Quando fazemos de maneira presencial, bom, após checar os itens e o local, né? A gente verifica com o cliente como seria o local, verificando se está tudo adequado, como por exemplo, não só o hidrômetro estando instalado, né? Estando certinho, também a disposição do ambiente, né? Por exemplo, é um ambiente fechado, um ambiente aberto, para a gente saber como trabalhar. Então, por exemplo, no ambiente, a diferença que vai dar é o quê? Do fechado, a gente vai ter que levar em consideração o posicionamento melhor do transmissor, para que ocorra uma melhor transmissão e não perca de dados, e não tenha nenhuma perca de dados, né? E em ambiente aberto, como também vamos proteger o sensor, o equipamento, fazer uma instalação adequada, que fique bem, vamos dizer assim, bem instalado, bem bacana, de uma maneira que não tenhamos nenhum tipo de Erro de isso, medição de erro de ou qualquer tipo de medição. interferência Isso, eletromagnética, né? Assim. exatamente. Interferência externa também no local. Então, primeiro modo, estudando o local. A gente vai ser instalado, o hidrômetro está ok, perfeito, o cliente testou. Ah, tá, então o local vai ser aberto. Então, vamos ter uma estrutura. E aí, verificando a estrutura de como está, beleza, então vamos em campo, em uma situação em campo, ou remotamente o cliente vai fazer a instalação, a gente faz o acompanhamento com ele. Pode ser por ligação, vídeo, né, ou através do WhatsApp, né, como o cliente preferir for mais fácil para o mesmo, através de imagens, e a gente vai passando os passos a passos, né, para ele e acompanhando também no sistema.
a chegada dos dados, o nível de sinal, para falar para ele assim, olha, esse posicionamento que você, dessa maneira que você dispôs o transmissor, está adequado, se não está o melhor possível, pode deixar instalado dessa maneira. E assim também, junto com o cliente, né, é o aprendizado. Então o cliente aprende também, entende como funciona, aprende como instalar e caso necessite, né, uma reverificação, uma readequação, ele sabe o que fazer. Né? Então, assim, ajuda ambas as partes. Até a gente também de entender o local, porque cada cliente é uma situação, né? Sim. Não tem um padrão. Sim. Cada cliente vai ter uma infraestrutura, né? Então, a Isso, ideia exatamente. do suporte é fazer esse acompanhamento desde do teste de validação do hidrômetro, Sim, certo? sim. Que no caso ali tem que fazer alguns testes, validações. Quais Isso, seriam esses exatamente. testes? Você pode Esses comentar? testes, então, Lucas, seriam assim, ó, a gente precisa saber se o hidrômetro está gerando o que a gente chama de pulsos. Esses pulsos são gerados a cada tantos litros passado por hidrômetro. Aí a gente vai entrar no outro método, mas de maneira rápida seria assim. Então, os hidrômetros são configurados um pulso, 1 litro, então a cada 1 litro que passa de água, ele vai gerar um pulso eletrônico. E aí a gente precisa saber se esse pulso está sendo gerado, para que o nosso transmissor, né, seja qual tecnologia a gente for utilizar, ele esteja conseguindo captar esse pulso. E assim ele armazena e faz o envio e a gente consegue enxergar. Sim, então essa Né? etapa, no caso, seria uma etapa zero da Isso, implementação da tecnologia, exatamente. certo? Independente se for remoto ou localmente. Sim, Né? Caso for remoto, a gente acompanha o cliente fazer esses testes, pode ser feito com multímetro e tudo mais, bem tranquilo, ou a gente faz em campo também. perfeito. Então, depois dessa etapa zero, que é a verificação de que o hidrômetro está funcional ou não, seja um hidrômetro novo instalado, ou seja, ele já presente no cliente, tem a etapa de implementação do dispositivo, certo? E como Sim. que funcionaria essa etapa de implementação da tecnologia em si, do dispositivo, do transmissor? O que seria necessário ser realizado remotamente ou presencialmente com o cliente? Então, presencialmente, vamos lá. Chega no local após identificado que o hidrômetro está ok, está gerando os pulsos, o que faremos? A gente precisa identificar qual o melhor posicionamento, qual o melhor local para instalar o transmissor. Há casos em que precisamos fazer até uma infraestrutura para puxar de um local para o outro, como, por exemplo, pegamos alguns casos que o hidrômetro fica no subsolo. Neste caso, caso o transmissor consiga fazer a transmissão e o sinal for um nível adequado, a gente testando as transmissões, forçando o envio, né? E o nível de sinal for adequado, a gente mantém. Sim, Caso necessário, o que a gente recomenda sempre ao cliente? Fazer uma extensão com o sensor do sensor, do hidrômetro, até a saída mais próxima, ou o local mais alto possível que ele conseguir. sim, E aí a gente fazer a instalação, claro, antes de finalizar, verificar os sinais, melhor posicionamento, tudo ok, e aí damos seguimento. De maneira remota, né, a gente faz o acompanhamento parecido, porém, o cliente vai nos mandando as mensagens, vai informando para a gente como está a disposição do layout do local, e a gente vai vendo melhor, opa, peraí, então é subsolo, então temos uma tratativa diferente. É a área aberta, então, tá, se consegue colocar se o cliente conseguir colocar uma estaca, alguma coisa assim no local aberto, a gente já vai sim, falando, opa, força o envio aqui, a gente então recebe essas informações, né? Quando a gente está local, a gente tem um aplicativo que a gente consegue verificar. E, remotamente, a gente precisa verificar o nível de sinal. Então, a gente faz dessas duas maneiras, como seja o cliente fazendo o processo ou a gente. Quando a gente em campo, a gente tem um aplicativo, a gente consegue verificar o sinal e a gente também informa o cliente, olha, o sinal aqui é bom, está sim. nesse nível, está adequado. Ou precisa mexer, precisa colocar no local, né? Isso, exatamente. Agora, quando estamos remoto, o cliente faz esse envio através do transmissor, né? Que o nosso equipamento hoje possibilita isso. Ele tem um botão na parte de fora. Você Sim, pressionando por 5 segundos, ele faz o envio. E quando ele faz esse envio, a gente recebe essa informação e conseguimos já dizer, olha, o nível está adequado. Ou precisa de mexer. alguma modificação, né? Isso, Bom, exatamente. sim, E aí, fora isso, depois de estar tudo ok, a gente vai monitorando para ir vendo alguns envios sim. durante o dia ou durante um período e a gente vai entendendo se realmente está bom, se está tendo uma queda ou não. Sim. Então, é um acompanhamento que a gente tem feito também em alguns casos. Boa. E você falando aqui, acho que faltou um detalhe da gente comentar, dando até uns passos para trás, né? Você comentando, dá-se a entender de que é muito simples de fazer essa instalação. E realmente é, né? Sim, Se você sim. puder comentar como que funciona essa tecnologia, porque você comentou aqui de
apertar botão, de conectar com o celular, no aplicativo, mas o dispositivo ele precisa estar energizado. Como é que ele funciona em subsolo? Uma tecnologia de transmissão é Wi-Fi? Se você puder comentar Perfeito. para quem nos acompanha, e aí ele vai conseguir imaginar como que é Claro. feita essa instalação em campo. Claro, vamos lá, né? E primeiro de tudo, então, né, só retrocedendo um pouquinho, a gente precisa entender o que o cliente precisa, ou como eu falei, voltando um pouquinho nesse ponto, que é sempre assim, o local onde ele está. Aí a gente consegue tentar definir o melhor, vamos dizer assim, dispositivo para atendê-lo, né? Então, vamos lá, o nosso equipamento hoje não precisa estar conectado a energia nenhuma, então a bateria que dura até uns 3 anos pode chegar a mais tempo, porém vai depender das condições que ele se encontra, tá? Isso funciona para bateria de celulares e etc. Outros tipos de tecnologias também que temos no mercado, né? Então, assim, dito isso, vamos lá. Como ele não precisa de bateria, então ele é simples, é uma simples instalação. Não precisa puxar uma infraestrutura de energia, não precisa puxar uma infraestrutura nem de internet. Por quê? O nosso transmissor ele funciona com um chip NB-IoT, ou chamado Narrowband, é um protocolo de comunicação, ou também em alguns casos a gente coloca também um chip como se fosse de celular também. Daí é onde a gente consegue fazer essa conexão com as torres, que seriam as mesmas de celular. Porém, elas têm ela recebe essa mensagem de uma maneira diferente. Por isso que muitas vezes a gente fala para o cliente, olha, o cliente fala assim, mas aqui TIM funciona melhor. Mas os chips de celular funcionam diferente. Então, assim, entendeu isso? Os protocolos funcionam de maneira diferente. Então, a gente tenta analisar o que melhor se adequa ao cliente. Sim. Feito isso, os testes são feitos dessa maneira. Porque, assim, o transmissor, ele compõe, né, sua estrutura, ele permite que a gente tenha aonde ele vai receber as informações do hidrômetro e ele também nos permite visualizar o seu funcionamento, né? Então a gente tem um LEDzinho onde a gente segue as cores dele, que indicam o quê? Vamos lá. Quando a gente aperta um botão, o botão que ele tem, o botão no LED, a gente apertando esse botão, ele vai piscar 3 vezes durante 5 segundos. Isso informa que o quê? Ele fez um reset total do aparelho e vai nos fazer um envio. Logo em diante, que daí ele vai piscar em azul, quer dizer que o envio está ok. Se você segurar durante 3 segundos, ele vai piscar Em verde? em verde. E aí, nisso, ele vai forçar o envio de maneira antecipada, tá? Pessoal, para que vocês entendam também, nosso equipamento, ele faz o envio sempre de hora em hora. De hora em hora. Quando você faz isso, ele antecipa esse envio. E aí a gente consegue já pegar essa informação, que é necessária para a gente. Sim. Né, Lucas? Tanto até também se o hidrômetro está gerando certinho, se está conseguindo coletar a informação, a gente consegue também visualizar. Né? E isso nos ajuda também de maneira interna. Não sei se ficou bem claro as informações aí Sim, com certeza. de como funciona a tecnologia, né? Basicamente, resumindo, da etapa zero, que é a implementação do hidrômetro, que é a geração do pulso, que é a detecção se está funcionando ou não essa geração de pulso. Exatamente. Nós temos a implementação desse dispositivo, que em tese ele não precisa de infraestrutura para funcionar. Ele é um dispositivo que já tem uma bateria embutida e ele já tem conectividade também embarcada, onde tem parecido com o chip de celular internamente desse dispositivo que faz o envio dessas informações via internet. E nesse caso, o protocolo utilizado é o NB-IoT, que é o Narrowband IoT, que ele utiliza a rede de telefonia, mas ele trafega numa rede de uma faixa estreita de frequência, onde ele consegue perdurar aí até 2, 3 anos, como o Brenda falou, de bateria embarcada. E esses posicionamentos citados aqui são para melhor comportar o sinal para que essa transmissão consiga chegar até nós. E aí tem, claro, as especificações aqui que o Breno citou, em conseguir forçar envios, realizar resets, ou seja, é uma tecnologia que te permite navegar dentro da sua planta, saber pontos fortes e fracos para a implementação da tecnologia, do que simplesmente instalar e ver que não está funcionando, ter um gasto de tempo e assim por diante, ter retrabalho, exatamente. E esse é o papel hoje do Brandon e da equipe toda, né, junto com o Newton, com o Thiago, para comportar essa implementação com êxito. Seria isso? Isso, exatamente, né? Depois de tudo isso feito, aí a chance é muito baixa de acontecer alguma coisa, né? Sim. Então, aí, depois disso, a gente faz um acompanhamento com o cliente, ajuda ele a entender o que é o consumo dele, o que está consumindo, se está tudo certinho, né? Faz todas essas verificações. Aí, caso necessite posteriormente, né, alguma ação, a gente analisa como um todo, as informações, os dados estão chegando, para daí a gente
ter um outro tipo de suporte, que seria daí o suporte após a instalação, Isso, sim. né? Que daí que a gente precisa rever depois, caso necessário. Não tendo essa necessidade, só vai acompanhando com o cliente, tirando suas dúvidas, caso necessite, né? Perfeito, sim. E só para a gente poder encerrar aqui, Breno, eu queria que você comentasse, na sua visão, dentro da área de suporte de cliente, quais são as nossas fortalezas? O que você enxerga como a Iagua é diferente dos demais, prestando suporte para o cliente final? Olha, eu acho que isso está muito no contato, né, com as pessoas, seja presencialmente ou remotamente, né? Até fazendo acrescentando um pouquinho, um cliente, deve ter mais ou menos umas 2, 3 semanas, um cliente nos falou, né, que o nosso forte, ele falou assim, olha, por mais que vocês precisem vir aqui para resolver, mas vocês estão presentes aqui presencialmente, por telefone, nos dando um suporte, indicando o que a gente deve fazer, né, nos acompanhando. Então, isso assim foi de muito valia para a gente de retorno também. Ver que a gente está fazendo da maneira certa. Claro, precisamos melhorar alguns pontos, né? Com tudo na vida dá para melhorar, mas isso para a gente é muito gratificante, né? Você vê que você está ali tendo um contato com uma pessoa, não é uma voz robótica, um atendimento, um chatbot, mas é uma pessoa mesmo que está falando com você e vai te atender, Sim, né? atendimento humanizado, né? Isso, humanizado. Então, eu acho que isso é um dos pontos mais fortes nossos, né? Da questão da resolução, tentar antecipar o quanto antes. Então, assim, umas coisas que são muito elogiadas pelos nossos clientes, né? Hoje em dia, então, acho que esse tipo de suporte, com essa atenção, né, que você dá, por mais que, como pode dizer assim, eu sempre aprendo muito com os clientes, sejam eles tem um nível superior a mais que eu ou não, a gente sempre não sabe quem está do outro lado. O Sim, problema é que a pessoa principalmente com aqueles clientes chatos. ah, esses são os casos sérios, mas assim, mas mesmo assim a gente aprende muito com eles, né? Aprende também que não é tão simples, cada um tem suas regras, cada planta tem sua maneira, mas que é muito gratificante você ver quando dá certo. Você consegue resolver, você vê que eles, poxa, eles pode até não elogiar, mas eles estão felizes, poxa, tá dando certo, tá funcionando, obrigado, tal, tal. Então você sabe que você está no caminho, né? Sim, Eu acho que hoje o nosso suporte é um dos pontos fortes, assim, né? Que a gente vê bastante os clientes comentando com a gente. sim. E hoje o nosso maior desafio no suporte, Bom, isso é um pouco difícil de pegar, de entender assim, mas assim, o que a gente tem feito, né? Temos estruturado bastante suporte, tanto com tecnologias, utilizando de como se organizar, né? Entre nós, a equipe, o sim, Thiago, né? Então, assim, eu acho que isso já foi um baita, foi mais 50%. Aí as outras questões serão o quê? Mais tentar entender o problema o quanto antes, tentar antecipar algumas situações, né? E, e, e assim tentar ser o mais rápido possível, mais breve para já dar uma solução. sim. Tentar sempre estar à frente de uma situação que, infelizmente, é circunstancial. Ela pode ser urgente também, mas infelizmente não dá para antecipar e prever tudo, né? Então Então, a faz gente não parte. consegue prever tudo, né? Mas Sim, tentar mitigar o máximo possível, tentar uma resolução mais rápida também, né? Não deixar o cliente tanto tempo sem ver, sem ficar sem os dados, sem a comunicação, sem a comunicação entre nós, a equipe água e o cliente, né? Que isso, sim. queira ou não, é Fundamental. um fundamental e importante, né? Não é à Uhum. toa que estamos com muitos clientes É isso aí, aí. então estamos continuando esse bom trabalho, né? Muito bom, sim. Então é isso, Breno. Obrigado aqui pela sua presença. Imagina. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio aqui dos Conexões Sustentáveis. Agradeço a sua presença até agora. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe com quem possa se beneficiar dessa solução incrível. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, fica aqui o convite para se inscrever e nos vemos no próximo episódio. Muito obrigado. Muito obrigado.